Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de encaminhar para suas amigas e dar aquela curtida, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao teu coração. Hoje está aqui comigo uma menina mulher muito especial. Ela é aquela menina mulher quieta, que não fala muito, mas ela nos inspira só no posicionamento que ela tem. E eu quero dar as boas-vindas para a Lainara. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui. Eu já te disse por mensagem, né, que eu me senti muito honrada por esse convite. E eu sei que o Senhor tem te levantado e tem soprado graça, tem derramado graça sobre a tua vida e sobre a tua casa. Obrigada por esse convite. Eu agradeço pelo teu sim, né? Porque, gente, ela não fala muito assim, mas quando ela começa a falar, sai fogo, sai poder do céu. Amém. Lai, Deus é conta bom. pra essa mulherada assim, quem é a Lainara? Quem é essa menina, mulher? Quem é essa moça? Bom, a Lainara, né, é uma jovem que tem aprendido e tem experimentado da bondade de Deus todos os dias. E tem visto o quanto que o Senhor é fiel. Eu sou alguém amada. Eu sei que soa, né, com prepotência, assim, arrogância. Mas não, eu sou uma filha muito amada. Sou uma jovem alegre, sempre disposta. Tenho 26 anos, né? Não parece, né? Por isso que eu Não faço uma menina, por isso que eu parece. digo uma menina, mulher. Tá lá quase nos 30, mas tem carinha de menina. Não parece. Sou formada em língua portuguesa também, não parece. Mas são as coisas que o Senhor ele faz acontecer na nossa vida. E Ele faz muito além. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pela minha vida também, e por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Na minha vida e através de mim. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, ela me contou um pedacinho assim da história dela, né? E eu quero que ela conte para vocês assim como que ela conheceu Jesus, como foi ter esse encontro e o motivo dela ser tão apaixonada assim, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, eu dizendo para ela que quando eu olho para ela assim, eu vejo a essência de Deus, eu vejo a essência de Jesus. E ela participou comigo da minha última oficina, eu convidei ela para trazer uma música. E antes da gente começar, assim, ela me chamou e me entregou uma palavra. Eu disse pra ela assim, não faz eu começar a chorar agora, antes da gente começar a oficina. E eu consigo ver, assim, o bom perfume de Cristo, sabe? Tu me inspira Amém. muito, assim, pelo teu posicionamento, pela tua humildade, pelo teu quebrantamento. É muito lindo, assim, ver o que Deus tem feito na tua vida. E eu tenho certeza que é só o começo. Tenho certeza absoluta. Amém, obrigada. Então, a minha história, né, com Jesus, ela começa quando a minha mãe, óbvio, estava grávida de mim, mas um detalhe muito especial e algo que nos marcou e que foi realmente ali o início da nossa história foi que quando ela estava grávida de mim, ela aceitou Jesus através de uma equipe, né, ali de missionários que estavam na cidade. Eu sou natural do Pará, do interior do Pará, nasci numa cidade chamada Tumeaçu. E nesse ano de 95, tinha um grupo de missionários ali para observar o campo, para começar um trabalho, uma igreja. E minha mãe decide, então, no momento do apelo, aceitar Jesus. Coisa linda. E eu já nasci no fogo, porque ela recebeu Jesus e a gente já foi junto. Glória a Deus por Então, isso. a minha caminhada com Jesus, ela acontece aí. A palavra que diz que o Senhor, mesmo quando substância informe, ele já nos conhecia, mesmo os nossos ossos ali estando formados, ele já nos conhecia. E todos os nossos dias ele já escreveu no seu livro. Para mim, ela é um fato, porque desde o ventre eu sei que o Senhor ele me escolheu e ele me separou. E eu sou muito feliz por esse começo, sinto muita alegria, né? Também porque minha mãe decidiu fazer a melhor escolha da vida dela e que hoje reflete nas nossas vidas, na minha vida e na vida das minhas irmãs.
E quando, assim, tu teve uma experiência tua, assim, com Deus, aquela experiência, assim, que tu, uau, senti aquela doce presença do Espírito Santo. Quando foi, assim, aquele momento que tu teve? Então, a gente sempre já nascemos nesse ambiente de glória, né? Eu posso Uhum. dizer assim, que é o melhor ambiente. Eu sou muito grata a Deus. E o meu encontro com o Senhor foi literalmente através de um encontro com Deus de 3 dias. No Tipo ano um de dois... retiro, assim. Isso, foi no ano de 2010, eu ainda muito nova. E eu fui participar desse encontro e ali eu, de fato, entreguei a minha vida, entreguei o meu coração, entreguei o meu caminho, porque a minha mãe aceitou Jesus, mas eu precisava fazer a minha escolha, sabe? Abrir a boca e dizer: Jesus, tu és o meu Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu quero caminhar contigo, eu quero ter experiências. E foi nesse ano que eu decidi amar o Senhor e eu dei a minha vida a Ele, literalmente. Tudo aquilo que eu tinha, todos os meus sonhos, os meus projetos. E mesmo entrando na juventude, eu dei a minha vida totalmente para Deus. E eu me voltei para a obra, para aquilo que Ele tinha para fazer na minha vida, porque Ele me disse que Ele iria fazer grandes coisas. E eu recebi aquelas palavras sem muito show, sem muita, Sim. sabe, sem muita vanglória, sem muito barulho. O Senhor falando e eu disse amém. Se o Senhor quer fazer, o Senhor pode fazer. Eu te dou a minha vida e eu quero ficar contigo, Senhor. E como é que começou, assim, essa tua paixão pela música? Porque, pra quem não sabe, ela toca tudo que é instrumento, gente. Como é que começou? Ela tava contando aqui pra mim, Leandro, um pouquinho antes. Conta pra mulherada que tá nos ouvindo. Tá, eu vou falar. O que que era tuas baquetas? Gente, a Eu história vou dele é muito falar. linda. A gente tava aqui escutando um pouquinho de conversando e eu me controlando, assim, pra não começar já chorando. Eu falei pra ela assim, ai, será que a gente vai chorar? E ela me olhou com uma carinha, ó, eu vou ali pegar o lenço. Tá, vamos lá. É muito bom essa história, né? E eu vejo graça Com em tudo certeza. isso, Jesus, ele é muito assim, simples, né? E tu sabes que quando nasceu esse podcast, assim, Deus falou comigo algo muito específico, que esse lugar aqui era para chamar mulheres simples. Que eram para chamar mulheres, não mulheres famosas, mulheres verificadas, não que isso seja ruim, não que isso não possa vir a acontecer, mas não é isso. É porque toda mulher, ela tem uma história. Toda pessoa, ela tem uma história de testemunho, sabe? Então, assim, tem momentos que algumas pessoas vão se identificar mais com uma, mais com outra, mas o que importa é o nome de Deus ser glorificado. Então, assim, a tua história é muito linda. A simplicidade da tua história e todas as lutas que vocês passaram para chegar onde vocês estão, e eu ainda vejo que é só o começo. Eu ainda consigo, assim, te olhar e vislumbrar que Deus vai fazer algo amém, grandioso na tua vida. E quando eu te amém. falei, assim, que a gente tem uma conexão, eu não sei te explicar, porque a gente não tem intimidade, aquela coisa tão próxima, assim. Mas na oficina, foi um derramar de Deus tão lindo, a unção que tu carrega, o Amém. favor de Deus, a presença de Deus, é contagiante. E eu quero estar perto de mulheres que sejam apaixonadas por Jesus. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Não pode fazer chorar, gente. E é verdade, é verdade. E eu sempre oro muito para que Deus me direcione as mulheres que eu vou convidar para estar aqui, sabe? Amém. Para que o holofote seja totalmente dele. E não nosso, não Glória a meu, não Deus. teu, mas dele, A sabe? glória do Senhor. Então conta as Então, tuas baquetas. vamos lá na história das baquetas. Eu tive uma infância normal, muito doce e muito pura, né? A gente vê que os tempos mudaram e que hoje, né, assim, é muito diferente. E eu brincava como uma criança normal. Não tenho muitas memórias da minha infância dessa questão musical, mas ali entrando na adolescência já consigo me lembrar muito bem de muita coisa. E como eu não tinha nenhum instrumento ali verdadeiro, uma bateria, um violão, nada. Então eu pegava literalmente, gente, eu tocava nas vasilhas da Sim. minha mãe. Isso, eu tocava nas panelas. E as minhas baquetas, elas eram um garfo, uma faca e uma colher de pau. Coisa linda.
literalmente. E eu me lembro muito, é muito vívido isso em mim, no meu coração, quando a minha mãe chegava. Ai, não quero chorar, gente. Quando minha mãe chegava do serviço, eu estava sentada ali no chão, tocando. E minha mãe, meu Deus, você vai quebrar minhas vasilhas. E elas quebravam. E como eu ia muito, né, vivia ali na igreja, eu sabia como que era uma bateria, o formato, onde ficava cada coisa. E eu colocava cada vasilha realmente a minha bateria, sabe? E as tampas eram os pratos da bateria. Eu tentava amarrar ali e colocar ali. E eu tocava. Eu me lembro também que a minha prima, ela ia para minha casa à tarde e a gente compunha letras de música. Coisa A linda. gente escrevia. A gente tem pouca diferença de idade. E a gente escrevia e a gente cantava e eu tocava ali nas vasilhas com um garfo, com aquilo que dava e minha prima cantava. E E aquilo foi ficando forte. Eu ia pro culto e eu ficava ali olhando. Pra Literalmente, bateria. para a bateria, para todo mundo, para as meninas que cantavam. Eu achava aquilo muito, sabe, assim, muito lindo. E aquilo começou a queimar dentro do meu coração. E Eu me lembrei de uma grande pregadora, uma grande ministra assim do evangelho. Eu escutei uma pregação dela um dia e ela falou assim, numa entrevista, ela falou assim: "Ai, as pessoas, e hoje ela é bem conhecida assim, né? E as pessoas perguntam assim: "Ai, tu imaginava viver tudo que tu vive hoje? Tu imaginava estar onde tu tá hoje?" E ela fala assim: "Todo mundo fala que não, nunca imaginei onde Deus ia me levar." E ela diz assim: "Eu não, eu imaginava sim. Porque quando eu era criança, Deus me dizia que eu ia propagar o evangelho, que eu ia ministrar em muitos lugares. Deus já tinha me entregado aquela palavra. E aí, sabe o que eu fazia em casa? A minha igreja era as almofadas. E agora me veio isso na cabeça. Eu pegava as almofadas, colocava na sala, várias almofadas, travesseiro, assim, e ficava ali, era a minha igreja, e eu ficava ali pregando e ensinando, e isso me veio à memória, assim, para te contar essa experiência, né? Que não adianta, quando tá dentro de nós, o não a gente já tem, né? A gente tem que ir atrás do sim, entende? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu achei muito lindo quando tu comentou sobre isso, porque realmente é nesses lugares simples que forma a nossa essência. São nesses lugares que Deus faz com que a gente nunca esqueça de onde a gente veio, para que o nosso coração não se perca. E eu não tenho vergonha alguma Não, pelo contrário, de tem esse teu abrir isso. Eu orgulho. sinto muita felicidade e eu consigo enxergar a pureza, sabe? E é Exatamente. uma coisa que eu sempre oro ao Senhor. Eu não quero me perder. Eu não quero perder aquilo que é genuíno, aquilo que é limpo. Que é Aquilo, a puro. nossa essência, ela tem que se manter pura, limpa, sabe? Sem a sujeira que o mundo às vezes tenta vir e trazer, sem rótulos, sem mancha. Então, é algo que eu tento muito preservar. É a minha pureza, é a minha essência. E sempre quando eu lembro da minha história e eu volto lá nas vasilhas da minha mãe, eu sinto orgulho É verdade. de tudo que o Senhor ele fez. Eu não sinto vergonha, eu sinto orgulho. Tem pessoas que têm vergonha, sabe, do seu Passado, né? passado, da sua caminhada e só vale a partir do momento em que aquela pessoa Deu entrou, start, sabe, em assim, né? ascensão e ficou em evidência. Eu não, eu sinto orgulho da minha história, daquilo que eu vivi, dos passos que eu precisei dar para alcançar. Eu sei que eu ainda não estou aonde no meu destino, mas eu tô no caminho, sabe? Eu tô nessa caminhada. Tá como eu, tamo junto. A gente tá É, a gente engatinhando. tá A gente tá caminhando. engatinhando, estamos caminhando, vamos indo. E quando foi, assim, o teu primeiro contato com o instrumento mesmo, assim? Quando tu viu a bateria, assim, tu teve a primeira oportunidade de tocar. Como foi isso? Eu nunca fiz aulas
Nenhuma aula de nenhum instrumento. De nenhum Nem instrumento. de canto. Nem de canto. Ui, Jesus, é dom puro, meu Deus. Eu Nem disse de pro Leandro assim, ai canto. amor, porque a gente não trouxe violão pra ela cantar aqui. Mas aí fica o nosso convite pra mulherada vir nas nossas É oficinas, pra ir verdade. no culto da Não percam, Reviver. gente, não percam. Vocês vão ver lá a Lai, né? Tanto Nunca aqui quanto tive, lá. assim, um período... Ah, eu fiz aula tantos anos. Eu nunca tive. Eu fiz aula 2 semanas, não deu muito certo. Foi quando eu tive o contato. Porque mesmo indo para a igreja, eu não tinha acesso aos instrumentos. E nem subir lá e tocar Sim, bateria. sim. Entende? E eu só via e ouvia. E chegava em casa e ia tocar nas vasilhas. Literalmente. E foi isso. Não tive aula. Nos meus 15 anos que eu ganhei meu primeiro instrumento musical, que foi um violão. Eu não quis festa de 15 anos. Me identifico muito. Me identifico Toda muito. jovem, toda moça quer ter uma festa, aquele sonho. E eu disse à minha mãe, e um detalhe, o nosso sonho, o meu sonho era vender a casa para comprar uma bateria. Imagina. Bem coisa de músico, né? Gente, eu falava isso para minha mãe. Vamos vender a casa, mãe, eu quero uma bateria. Minha mãe, claro que não, a gente vai morar onde? Vai morar dentro da bateria? Não pode. E com 15 anos, eu ganhei esse instrumento, o violão, mas não fiz aula. Não fiz aula. Ouvia as pessoas tocando, os músicos, né, no DVD, dava um pause e ia fazer o que aquele músico estava fazendo ali. Mas foi muito difícil, né? Foi muito dolorido, machucava o dedo. Mas eu fui aprendendo e praticamente todos os instrumentos foi sozinha. E o Espírito Santo guiando e me ajudando. Coisa linda. Sabes que nos meus 15 anos eu nunca tive esse despertamento, assim, essa aptidão que vocês têm pra música, né? O Leandro, ele também toca todos os instrumentos, se esconde ali atrás da guitarra, do violão, mas ele toca tudo também. E a gente tinha um estúdio de música em casa. E desde quando a gente começou a namorar, assim, ele sempre teve muito essa paixão por música. Eu me lembro que cansei de chegar na casa dele e tá lá tocando, sabe? Sempre teve essa loucura por música. Eu não, entende? Então, assim, em algum momento da minha vida eu participei do Ministério de Louvor, eu acho que mais porque quando a gente chega na igreja, a gente olha aquilo, acho que é o que mais nos encanta. As pessoas lá cantando, aquela coisa linda, aquele louvor, é o que mais nos contagia, né? Então aí na minha juventude ali, como o Leandro já fazia parte do louvor, eu entrei pro louvor, mas eu nunca fui boa, sabe? Eu acho assim que tem pessoas que elas carregam, tipo você, assim, o Leandro, também nunca fez aula de música. Mas carrega um dom, carrega algo diferente, entende? Foi separado para aquilo. E eu nunca tive isso. É algo muito natural, É né? natural. E eu nunca tive, sabe? Eu nunca tive essa facilidade, assim. Em algum momento eu participei. Mas nos meus 15 anos eu não pedi um instrumento, porque eu não tinha essa aptidão para música. Mas eu pedi para o meu pai e para minha mãe um rádio. Porque na época era rádio, que era CD, Ai, não vou me entregar a minha idade aqui, não. Era CD e era aqueles radinhos assim, sabe? Porque tinha aqueles rádios mais antigos, não sei se vai lembrar, que tinha aquelas fitas, né? E aí tinha lançado os CDs, não fazia muito tempo, e eram uns radinhos assim, ó. E como na minha casa eu era a única, assim, que tava... A minha irmã tinha casado, não morava mais em casa, eu era a única cristã em casa, eu queria escutar os louvores da igreja. E aí eu também não quis festa, porque assim, os meus pais não conheciam Cristo, então eu sabia que a festa deles era diferente do padrão que eu queria, porque eu me converti com 12 para 13 anos, né? Então eu falei para eles, ao invés de vocês me darem a festa, me dá um rádio para escutar os louvores. Até consagrei o rádio, super crente, assim, bem crente, isso é muito coisa de bem crente. reteté. Consagrei o rádio para ninguém ouvir outra música que não fosse louvor. E aí a minha avó ia me dar o anel, né? Porque ela deu pra minha irmã também e tal. Eu falei, vó, em vez de me dar um anel, eu quero um celular.
Porque os jovens da igreja tudo tem celular. E eles se falam tudo, marcam um encontro, marcam isso, era aquela época mensagem de texto. E a minha avó me deu o celular. E quando tu estavas contando, assim, dos 15 anos, eu me lembrei dos meus 15 anos. Ver que realmente é um coração, assim, que tá separado para as coisas de Deus, né? Porque é diferente, assim, quando tu tem esse encontro real com Jesus, tu abre mão das coisas, assim, da terra, sabe? Tu quer as coisas do céu. Então, tu quer um violão para E eu cantar tinha louvor. muito prazer. Até mesmo de tocar nas vasilhas era tudo para mim. Eu me sentia muito satisfeita. Era o teu momento de adoração. Isso. E, nossa, foi um começo muito bom, muito prazeroso mesmo, sabe? Muito prazeroso e foi desenvolvido assim, realmente num lugar de muita pureza e de muita confiança em Deus. Porque é difícil, o meio a qual eu nasci não me proporcionava isso. E se eu fosse olhar para tudo aquilo que estava à minha volta, eu não chegaria a lugar algum. Não dá para olhar as circunstâncias, né? Então, você só tem a palavra de Deus. E ela é suficiente. Ela nos basta, né? Ela é suficiente. Então, foi um tempo de espera, de confiança, mas foi um tempo bom. Até realmente, de fato, eu consegui tocar no instrumento de verdade, com baquetas, de verdade. Que doida, assim, né? As coisas que a gente não imagina, assim. Não imagino. E olhando, assim, a gente conversou um pouquinho, assim, das coisas do teu passado, tudo que tu passou, assim. O que mais me impressiona, assim, em ti é que tu sempre fala, assim, dos momentos difíceis que tu passou com momentos bons. E isso é impressionante, porque eu já teria chorado litros. Porque tu consegue trazer as dificuldades com leveza, entende? Tu consegue, assim, trazer as coisas que tu passou difícil. Foi difícil, mas foi bom. Foi difícil, mas foi bom. E eu busco em Deus, assim, ter esse coração, sabe? De gratidão. De gratidão, porque todas as coisas que a gente passa na nossa vida, elas são necessárias. Todas as dores, elas são necessárias. Porque eu sempre falo isso, assim, que Deus permite que a gente passe pelas dores para extrair o melhor da gente. Então, são nos momentos de dor que a gente vai revelar quem realmente nós somos. Isso. São nesses momentos difíceis, porque quando tudo tá bom, quando tudo tá bem, quando nós temos tudo ao nosso favor, é muito fácil a gente dizer que a gente tem um Deus maravilhoso que nos proporciona tudo de bom e do melhor. Mas quando a gente não tem nada, quando a gente não tem nada, louvar esse Deus que é tão grandioso, que é tão poderoso, que pode mover céus e terras ao nosso favor, que basta uma palavra que ele falar, a nossa vida muda. Aí se torna bem difícil. Aí eu vejo que realmente aparecem os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito Isso. e em verdade, em qualquer circunstância. É verdade. Paulo, eu amo Paulo. E ele diz que ele aprendeu a se adaptar, a viver com pouco, com muito, tendo o que comer ou não tendo o que comer, ele aprendeu. E ele só encorajava as pessoas na sua carta. Não desistam, mantenham-se alegres, firmes. E é isso. E eu fui essa pessoa, fui essa jovem que precisei me adaptar. E porque junto com o dom, junto com aquilo que Deus ele diz que ele vai fazer na nossa vida, vem uma responsabilidade muito grande. E eu precisei desenvolver e entender tudo aquilo que Deus ele iria fazer na minha vida, mas não ia ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu precisava me posicionar. E veio muita responsabilidade junto com o dom, com o talento, com todas as palavras que o Senhor ele liberava, que ele iria fazer, que ele estava comigo. Vem uma responsabilidade. E quando a gente estava conversando antes, eu te falei que todo mundo ia lanchar e eu estava de jejum. Todo mundo ia para um aniversário, eu ia para um ensaio. E foi uma vida de renúncia. Não que eu não tivesse tempo com as pessoas que eu amo, mas até as pessoas que eu amo, elas entendiam. Não, vai e aí depois tu vem aqui e fica com a gente.
E foi uma vida toda, assim, de leitura, de precisar realmente me dedicar, de oração, de jejum. Todo mundo podia fazer tudo, eu não podia. Todo mundo podia vestir tal roupa, eu não podia. Todo mundo podia falar assim, eu não podia. Eu até que poderia, né? Mas não convém. Para aquilo que eu estava exercendo, É para uma a decisão, né? função que eu estava naquele momento. E eu renunciava não com choro, não com pesar, mas com prazer e com amor, porque eu amava Jesus. E mesmo se eu não tivesse num altar, eu iria fazer. Se ele me pedisse para fazer, para renunciar, eu faria. E eu faria com muito amor. Porque chegou um tempo da minha história que eu também entendi que eu não precisava de um par de baqueta para render uma adoração a Deus. Mas todas as vezes que eu chegava no meu quarto, num dia difícil, eu rendia a minha melhor adoração, como o meu coração totalmente quebrantado diante da presença, o meu espírito totalmente rendido a Deus. E a adoração, uma adoração profunda, ela não se trata de instrumentos e talvez nem de sons, mas de coração. E eu precisei aprender também, porque até eu chegar a tocar para pessoas, eu precisei realmente de um tratamento bem profundo na minha alma e no meu coração com Deus e com o Espírito Santo. Eu sei que para muitos a minha história ela é totalmente assim, meu Deus, impossível tocar bateria, impossível tocar violão, impossível cantar. Mas é possível, porque eu tô aqui. Deus me fez chegar. E foi Ele, literalmente, que fez na minha vida. Foi algo muito natural. E eu ouvia os sons e eu conseguia reproduzir. E eu sei que isso não é tão natural. Pode até ser, mas eu sei que vem da parte do Senhor. Mas Entendeu? tu viu que tu falou assim, todo mundo fazia e tu não fazia, né? E os meus pais falavam muito pra mim quando eu falava, ai, mas todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Não é todo Tu mundo. não é todo mundo. E como é difícil hoje, né? E aí eu me Nossa. policiei pra não falar isso pra Mabi, né? Pra não dizer pra ela, mas tu não é todo mundo. Mas, assim, tu consegue, assim, enxergar que pra gente viver coisas diferentes, a gente precisa fazer escolhas diferentes? Sim. E eu converso muito isso, eu e a Helena, a gente conversa muito sobre isso, assim, sabe? Todo mundo tá indo pra lá. Todo mundo tá indo pra lá. Mas a gente tá indo pro outro lado. Entende? E a vida com Deus é assim. A vida com Jesus, ela é assim, ela é feita de escolhas. Porque o que ele separou para derramar sobre nós, ele vai derramar, se a gente permitir. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, assim, quando tu fez a escolha de renunciar, é porque tu fez a escolha de viver os sonhos de Deus. E viver os sonhos de Deus é viver algo que tu nunca imaginou. Viver os sonhos de Deus é viver algo assim. Se Deus te entregou uma palavra, Deus te falou algo e tu imaginou aquilo dentro do teu coração, não é aquilo, não tem nada a ver com aquilo. É muito maior e muito melhor. Porque a gente não consegue, sabe? Então, foi uma vida de fazer muitas escolhas, de muito fácil aprender a ter que decidir sobre muitas coisas. E dentro da minha casa, eu sempre ajudei a minha mãe, as minhas irmãs, com muita oração, com muito, né? Realmente não deixar a minha família para trás. E eu entendia que não valia muito a pena eu estar 100% na obra, muito, muito dedicada, e minha família tá para trás, entendeu? Eu queria que minha família tivesse comigo, junto. Nosso primeiro ministério, né? É a nossa casa, é a nossa família. Então, desde muito nova também sempre cuidei das minhas irmãs, literalmente porque minha mãe ia trabalhar e eu cuidava das minhas irmãs.
Então eu fazia comida para meu pai chegar e, né, e almoçar, enfim, que precisava retornar ao trabalho. Arrumava as minhas irmãs para elas irem para a escola, deixava na escola e meus vizinhos que me arrumavam no final de tudo isso. Me arrumavam ali na correria. E foi assim que a gente foi crescendo, se ajudando e realmente se doando uma para outra, dentro da nossa casa. Tudo começa na nossa casa, né, Tade? Uhum. E precisava estar bem a minha casa, para eu poder estar bem para fazer a obra, para derramar sobre a vida das pessoas. Mas nem sempre foi tão bem, porque eu comecei a ministrar louvor e dentro da minha casa o meu pai alcoólatra. E era muito difícil, muito difícil. E era um tabu também, né? Porque as pessoas queriam que a gente tivesse uma vida perfeita, que fosse um espelho, justamente para elas não verem nenhuma mancha e nada que viesse para, mas você é assim, mas a sua mãe é assim, a sua irmã é assim. E na minha casa foi diferente, né? Não venho de uma família pastoral, mas eu venho de uma família, de uma mãe de uma família que sempre se dedicou ao máximo. Mas o meu pai alcoólatra. E eu via que Deus ele fazia na vida de todo mundo. Eu ministrava o louvor e na hora do apelo o pai de todos os meus amigos ia aceitar Jesus. E o meu, quando eu chegava, estava jogado numa cama, sujo, embriagado. No Dia dos Pais, eu não tinha pai. E isso foi por muitos anos. E foi uma realidade na nossa vida, na minha vida. Até que Jesus veio e entrou na vida do meu pai e fez um milagre, porque era só um milagre na vida do meu pai. Ele passou por momentos bem difíceis de enfermidade, precisou perder tudo, literalmente tudo, casa, tudo, para parar, pensar e ver que realmente, aparentemente, né, tinha chegado num ponto ali final e que ele precisava decidir o que ele iria fazer da vida dele. Foi quando ele decidiu ser internado num centro de reabilitação que a nossa igreja contribuía. E ele passou um longo período ali, se curando, se libertando, e que Deus ele fez uma obra na vida do Graças meu a Deus. pai. Mas não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil. Foram muitas noites que eu perdi o sono orando e foram muitos dias que às vezes eu fiquei para baixo porque eu queria ter um pai. Como eu te falei, eu precisei assumir uma responsabilidade. Tá com os olhos cheios de lágrimas, nossa. Eu precisei assumir uma responsabilidade muito cedo, muito precoce. Imagina, uma garota com 14 para 15 anos que foi colocada em cima do altar, uma igreja, e que você precisava ter zelo, ter um testemunho realmente ali digno, um bom testemunho. E Mas muita lidar religiosidade, né, Lai? também, porque era muito pesado, era um peso Porque a que não antiga... era justo sobre mim, entende? Antigamente a igreja tinha muita religiosidade, né? Muito assim, Isso, tinhas que ter uma vida aparentemente perfeita e não muito existe, boa. não tem como, né? Nós somos humanos. E eu E quando tu te precisei. liberta disso, meu Deus, primeiro, quando tu encontra Deus como teu verdadeiro pai, tu já começa um processo de cura profunda, né? E segundo, quando tu te liberta dessa religiosidade que oprime, que as pessoas trazem como se tu tivesse que ser perfeito para tu estar servindo Servindo. na obra, também tu é liberto.
Porque assim, quando a gente entende que nós somos humanos e nós vamos errar, é diferente de nós vivermos no erro, mas nós vamos errar, E né? não mostrar fragilidade. A gente não podia Sim, não mostrar podia, tinha que ser fragilidade. perfeito. Eu me lembro que muitas vezes, nossa, muitas vezes, eu me arrumando para ir pro culto, meu pai chegava nas últimas, caindo, sem sandália. E eu ia ali, entra, pai, entra. E meu pai todo sujo, né, com aquele cheiro forte de cachaça, de cerveja, e me abraçando. E eu, não, pai, eu tô me arrumando para ir pro culto. Às vezes tinha que trocar de blusa, de roupa, porque não podia chegar, né, enfim. E para ministrar louvor. E você ministrava cura, você ministrava libertação. E eu falava, meu Deus, não tá certo, porque olha a minha casa. Como que tá a minha casa? Caindo, literalmente, porque a gente morava numa casinha de madeira. E, meu Deus, quando chovia, tinha que abrir a sombrinha, literalmente, dentro de casa. E até que o Senhor veio, e pela graça nos deu recursos e condições para construir uma boa casa, uma casa melhor. E realmente foi todos esses anos a mão de Deus e a provisão de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E para mim, eu precisei muito desse pai. Deus, ele se tornou esse pai. Minha mãe sempre me falou, Lala, Deus é teu pai. Eu falava, ai mãe, eu quero um tênis, eu quero uma calça. Ela dizia, vai orar, porque Deus é teu pai, ele vai te dar. Eu falava, não mãe, mas eu quero. Vai orar, Deus ele vai te dar. E ela sempre me falava, Deus é teu pai, Deus é teu pai, Deus é teu pai. Mas imagina o quanto essa mulher não sofreu também, né? A minha mãe Meu Deus. é uma guerreira. A minha mãe é uma guerreira. Ela teve que ser pai e mãe. E é a realidade de muitas pessoas, né? Assim, infelizmente, a orfandade, ela é algo muito presente. Infelizmente. Toda arrepiada. Porque Deus te trouxe para uma igreja que tem uma unção tão forte de Isso, de paternidade. Amém. É Eita, verdade. todinha arrepiada, até o pé. É verdade. Porque eu não imaginava a tua história, assim, né? Desse lado de paternidade, assim. E Deus te trouxe para um lugar que tem uma unção de De cura. sobre Sim. paternidade, né? De cura. Então, eu via a minha mãe sempre ali. E é o que a palavra diz em Provérbios. A minha mãe, ela nos ensinou o caminho todos os dias. Eu sou alguém que nunca perdi uma escola dominical. Sempre estava ali, mesmo não querendo. E minha mãe arrumava e vamos para a igreja. Sempre, sempre, sempre. Mas dormia, normal, era natural dormir às vezes no culto. Mas eu sempre estava ali. E a gente aprendeu o caminho. Até que a gente aprendeu a ter prazer de fazer aquele caminho. E de estar ali na igreja. E de estar com o Senhor. Todas nós tivemos um encontro. Eu tive meu encontro. Minhas irmãs tiveram o encontro delas. Cada uma. De uma forma, de um jeito particular. E minha mãe também. Deus, ele foi muito bom conosco. Nos cuidou até aqui. O Senhor nos cuidou. E eu quero muito falar como que Conta tudo. como que eu veio parar cheguei aqui. Itajaí? Bom, nossa, muita história mesmo. E no ano em 2018, o Senhor já estava movendo algumas coisas a meu respeito, né, a respeito da nossa família. E ele me levou para o meio do mundo, literalmente, para Macapá. E ele liberou algumas palavras muito proféticas para mim. E foi assim
um tempo muito marcante na minha vida. E praticamente eu estar aqui hoje e estar vivendo é por conta daquele ano, sabe? De 2018 e 2019, que foram anos bem importantes, assim, bem marcantes. E nesse ano de 2018, o Senhor, ele começou a dizer que ele iria levantar os meus pés daquele lugar. E ele não disse que lugar que era que ele ia levantar os meus pés, mas ele disse que ele iria levantar os meus pés. E eu, na minha inocência, né, nos meus pensamentos, óbvio, pensei que eu iria, né, para alguma nação, para fora do país, por também já ter, né, um chamado para isso. E eu falei, agora é minha hora, né? Todo mundo quer ir. E voltei para o Pará novamente e não aconteceu nada daquela palavra. E é muito difícil, porque chega um tempo que você começa a receber as palavras, você começa a Deus falar, eu vou fazer, eu vou abrir a porta, eu vou prover, eu vou te colocar em tal lugar, eu vou fazer assim. E a gente quer que aconteça. Mas não acontece. E os anos, eles passam. E o Senhor liberava as palavras, mas eu não estava vendo o cumprimento dessas palavras. E meio que o meu coração começou a ficar frustrado. E eu falei, eu nem quero mais saber dessas palavras, porque já disse tanto e tá passando, o tempo está passando. E eu continuo no E mesmo vai me lugar. levantar para onde, gente? Para onde que eu vou? E em 2019 também eu fui a Macapá e o Senhor falou, eu vou te levantar, eu vou levantar os teus pés. Só que aí ele disse que seria eu e toda a minha família. Eu falei, nossa, agora mudou, né? Agora mudou. Ou talvez não mudou, talvez Deus acrescentou mais uma Acrescentou, frase. isso. E naquele ano também não aconteceu nada. Veio a palavra, mas não se cumpriu. E no finalzinho de 2020, num culto muito simples, num culto muito normal pra gente, eu fui abraçar uma irmã, uma missionária que estava morando fora do país, uma amiga nossa, e veio trazer uma palavra muito simples pra gente. E deu pouca gente na igreja aquele dia. Foi algo muito normal, sabe? Muito, muito natural. E ela me abraçou, ela falou, Lai, tu sabe que Deus ele vai levantar os teus pés desse lugar. Aí ela já falou, desse lugar. Daquele lugar, né, no caso. Deus ele vai levantar os teus pés. E não tá longe, não vai demorar. Não vai demorar. Deus já sabia da tua ansiedade. Deus falou, Ele não fica calmo. não vai demorar. E ela disse, ele que vai abrir essa porta. Vai, não fica com medo, porque ele já tem tudo preparado e é tudo lindo. E eu me lembro que eu anotei, né, tudo que ela tinha me dito. Foi algo muito simples, foi muito racional, não teve brilho, não teve luzes, foi algo muito e eu entendi. E eu senti. E eu falei, nossa, agora vai acontecer. E como já foi no finalzinho de 2020, eu guardei aquela palavra e não disse para ninguém, nem para minha mãe, nada, eu só anotei. E em 2021, no ano passado, em fevereiro, pós-pandemia, né, algumas coisas já estavam retornando. E eu voltei de um retiro. Só que nesse retiro, eu senti muita paz no meu coração, muita alegria. Acontecia, né, o mover de Deus e tudo mais. E eu sentia muita alegria, muita paz. Era diferente do que as pessoas estavam sentindo ali. Eu já comecei a pensar, meu Deus, eu sou estranha. Porque todo mundo está recebendo assim e eu estou sentindo
algo assim diferente. E eu comecei a entender que algo estava se encerrando na minha vida e na vida da minha família. E eu falei, nossa, é diferente que eu estou sentindo, porque eu estava bem e eu estava em paz, mas não conseguia entender tudo ainda. E quando voltei para casa desse retiro, a minha mãe de cara falou, eu não quero mais ficar aqui na cidade. E aí eu falei, nossa, mãe, mas como assim? Aí a minha irmã também falou, Lala, eu não quero mais ficar aqui. Eu não sei, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu falei, então vamos orar, né? Para ver o que é que está acontecendo, né? Porque não se tratava apenas de um sentimento repentino, mas realmente do cumprimento de uma palavra de Deus de muitos anos, desde 2018. E aí nós começamos a orar e a gente entendeu de forma muito clara, muito clara. Nós sentimos muita paz no nosso coração e felicidade, por incrível que pareça. Felicidade, e a gente entendeu que o nosso tempo ali no lugar e não era para a gente ficar no estado, entendeu? Era realmente um novo de Deus. Não era para ficar no estado. E a gente entendeu isso, nós colocamos diante do Senhor. E foi assim, muito rápido que as coisas aconteceram. A gente decidiu vender tudo depois que a gente tomou a decisão. E o Senhor trouxe muitas confirmações. A gente conversou com nossos pastores. E os nossos pastores sentiram muita paz. Todas as pessoas que a gente ia para conversar, né, e dizer, eles ficavam alegres. Eles falavam, nossa, vão, porque é o Senhor quem está levando vocês. Já deu certo, vai dar certo. E a gente ficava alegre. E aí a gente realmente decidiu. E aí eu falei, como que a gente vai, mãe? E para onde a gente vai? E aí a gente viu que tem uma cidade aqui no sul, né? Blumenau. E a gente viu que é muito bonito. A gente ficou bem encantada. E a gente falou, então a gente vai para lá. A gente vendeu tudo o que nós tínhamos. Tudo. Todas as roupas, tudo. E compramos as passagens de avião e paramos aqui, em Navegantes, dia 31 de março de 2021. E só chegamos. Não sabíamos nada, para onde ir, o que queria acontecer. E acabou que a gente ficou aqui em Itajaí. Não me pergunte o porquê, que eu não sei. Não sei explicar. Nunca fomos a Blumenau, nunca chegamos aí a Blumenau. E ficamos aqui. E viemos só com uma palavra de Deus e as nossas malas. Cada uma com a sua malinha de mão. Que doida. Eu vim com minha mochila e uma mala de mão, vendi tudo, violão, nós vendemos a moto, vendemos, gente, tudo, a gente se desfez de tudo. A única coisa que nós deixamos lá foram as pessoas, né, que nós amamos e que caminharam conosco todos esses anos. E foi dolorido quando os dias se aproximavam, né, da nossa vinda. E a gente pensava, meu Deus, como que vai ser, né? A gente se despedir. Parece que a gente fica anestesiado, não parece que fica anestesiada? Porque assim, quando aconteceu com a gente, porque em 2019 Deus começou a falar comigo que o tempo em Rio Grande estava acabando. E eu cantava muito aquela música. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu cantava muito. Então, tipo assim, eu morava uns 30 minutos, assim, do centro até a minha casa, né? Eu morava lá no Cassino.
E eu sempre colocava essa música. E quando a minha sogra ia comigo, em algum dos trechos, eu escutava assim, ó, era essa e essa, e repete, repete. E a minha sogra dizia assim, meu Deus, que música é essa? Quem me mais carroça? Essa música é de Deus? Não sei o que, aquelas coisas bem. E eu dizia pra ela assim, sogra, tá acabando o nosso tempo aqui. Eu tô sentindo que a gente vai embora, eu tô sentindo que a gente vai embora. E eu comecei assim, ó, parece que eu não pertencia mais àquela cidade. Isso. Parece que eu não pertencia mais àquela igreja. E eu amo as pessoas até hoje, sabe? E eu continuo amando os meus amigos, meus pastores que estão lá até hoje, né? E eu não sei te explicar, parece assim que aquela chama do meu coração tinha se apagado. Só que eu não tinha a mínima ideia pra onde a gente ia ir. E aí, quando foi 2020, início de 2020, começou a pandemia. Foi início de 2020, né? Isso. Começou a pandemia e a gente foi vender a casa. E tudo aconteceu assim, sabe? E o mais louco disso tudo que tu falando, assim, da tua história de Blumenau, eu pensei assim, meu Deus, e nós era balneário? Porque a Mabi dizia assim, a gente não sabia pra onde a gente ia ir, Deus não tinha nos dito pra onde a gente ia ir. E todo mundo falou assim, como assim? Vocês vão vender a casa, vocês vão embora pra onde? Pra onde? E a gente também não sabe. As pessoas questionavam, mas vocês também vão não pra sabe. onde? Vocês têm emprego? E a gente falava, não, gente, a gente não tem nada, a gente só vai. E, nossa, Igual eu a me lembrei nós. de algo muito importante aqui. E eu falava, a mamãe falava, né, questionava, meu Deus, como é que vai ser, né? Tudo mais, como que a gente vai... O que que a gente vai fazer? Eu falava, mãe, a gente precisa ir e colocar os pés. Quando a gente tocar, Deus ele vai começar a mover lá. Se a gente continuar aqui, não vai acontecer. A gente tem que chegar lá para ver. Deixa a gente chegar lá, colocar os pés, tocar, ver com os nossos olhos. E aí sim, eu tenho certeza que Deus ele vai começar a fazer. Porque ao mesmo tempo que foi muito rápido a gente vender tudo, vender todas as coisas, colocar a casa para alugar, a gente tinha dia que pensava, meu Deus, a gente Tá vai muito embora, a rápido. gente vai Que nem a embora. gente, tipo assim, a gente colocou a placa. A gente nunca tinha colocado placa nenhuma, a gente nem colocou placa. Nós nunca colocamos placa na casa, nunca nada, e a pessoa comprou minha casa com tudo dentro. Tudo. Tudo, 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 tudo. Eu Sabe, assim, é acredito. só Deus É para só fazer, Deus. porque não tem explicação. Uma pandemia, tudo fechado, a insegurança do mercado financeiro, tudo assim, sabe? Só Deus para fazer. E a gente orava e dizia, Deus nos revela para onde é que a gente tem que ir. A gente, de verdade, assim, a gente não tinha nem ideia, sabe? A gente não imaginava para onde a gente ia ir. E a Mabi tinha 5 anos. E ela fez 6 anos, a gente fez a festinha dela lá em casa em junho. Ela faz dia 14 de junho. E em julho nós entregamos a casa em 18 de junho. Em julho nós já viemos morar aqui, em 2020. E nós viemos alugar e tal, ver a casa para morar aqui. E depois, em agosto, a gente veio de vez. E a Mabi diz assim, mamãe, nós vamos para Balneário. Olha só. E a gente olhava para ela, ela dizia aquilo, e a gente olhava para ela e dizia assim, Balneário? Ai, Mabi, Balneário. Nunca passou pela nossa cabeça, sabe? Ai, vamos morar em Santa Catarina. Nunca. Balneário, Mabi. E ela dizia, a gente vai morar em Balneário. E aí eu só olhava para ela e dizia, filha, de onde que ela saiu com Balneário, né? Aí ela dizia, a Mileninha. Mãe, a Mileninha mora em Balneário. Que é uma menininha youtuber, assim, que ela via, ela nem vê mais, mas ela via na época. A Mileninha mora em Balneário, a gente vai morar lá em Balneário. E eu dizia pra mim, meu Deus, Balneário, nada a ver, né? E quando Deus nos falou Itajaí, eu fiquei impressionada da Mabi falar Balneário. E quando nós viemos pra olhar a casa, pra alugar, nós até olhamos em Balneário. Eu falei assim, ai amor, será que não é Balneário? Será que a gente não deve olhar uma casa em Balneário olhando assim? Não, Deus foi muito claro. Deus falou comigo e contigo, é Itajaí. Nossa. Então, assim, as pessoas também não entendiam, sabe? Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. E o nosso coração, porque como a Bíblia fala, né? Que o nosso coração é enganoso e ele é mesmo, porque a gente tem tanta dificuldade de esperar, né? Como é difícil esperar. Então, assim, uma coisa que eu faço sempre é anotar. Todas as palavras que as pessoas me entregam, eu anoto. E aí, aquele dia que eu tô assim, ai, vou desistir de tudo, sabe? Ai, tá muito difícil. Ai, Deus, é esse caminho mesmo. Tem tanto espinho, tá doendo tanto. Eu tenho que renunciar a tantas coisas, sabe? E aí eu vou lá naquele caderno, eu leio e falo, mas o Senhor falou isso, já se cumpriu, o Senhor falou isso. E tem tantas coisas ali ainda que não se cumpriram. E a gente precisa, sabe? Esperar mesmo em Deus, assim. Porque se a gente for olhar os grandes, assim, apóstolos e os grandes homens, assim, né, da Bíblia,
Eles, né, esperaram tanto Precisavam. tempo, Sim, né, para que a faz promessa parte, né? faz parte do processo. E para mim aquilo que o Senhor falava e liberava há tantos anos, quando começou a acontecer, foi muito rápido. Foi muito rápido o nosso processo de vinda para cá. E quando nós chegamos aqui, que realmente nós colocamos os nossos pés, aqui eu me lembro que dentro do avião, quando o piloto anunciou que a gente estava entrando, né, em Navegantes, dando as boas-vindas, e eu abri assim a janela, estava à noite, e eu pus a mão na janela e eu abençoei a cidade, e eu orei e agradeci a Deus. Eu até chorei, na verdade, porque realmente eu vi que seria o início De um novo tempo. de um novo tempo, de um novo tempo. E eu me lembro que eu fiz uma reserva apenas na pousada e nós chegamos e quando a gente viu tudo, tudo diferente aqui, as pessoas e, e na manhã seguinte para onde que nós iríamos? Porque eu fiz uma reserva no hotel e a moça falou, a dona falou, tá, e agora? Mas vocês vão para onde? E aí eu falei, não sei, moça, para onde a gente vai? Aí ela disse, ah, então eu vou abrir para vocês ficarem aqui mais uma semana comigo, até vocês decidirem para onde vocês vão. E aí a gente saiu para caminhar, para andar aqui na cidade. Eu falei, ai mãe, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque vai dar certo, falei para ela. Aí ela falou, tu acha, Lala? Eu falei, eu acho, mãe. Vamos ficar aqui, vamos orar. Eu creio que Deus vai direcionar pra gente ficar aqui mesmo. Vamos ficar essa semana lá no hotel e o Senhor vai nos ajudar. E nós ficamos aquela semana, a gente decidiu ficar, mas os dias eles foram passando e o desespero ele veio, a insegurança, Medo. o medo, e era tudo muito novo. Tava começando o inverno e a gente nunca teve nenhuma experiência com o frio. E apesar da minha mãe ter nascido no interior do Paraná, ela já tinha tido essa experiência, mas a gente não, eu e as meninas não. Então foi muito assustador, na verdade, como eu te falei antes. Uhum. No finalzinho de 2020, eu dei todas as minhas roupas e eu vim com uma calça e uma havaiana para cá. E, nossa, foi bem, assim, desafiador. A gente não tinha roupa, literalmente, para Frio. passar o frio. E nós fomos na igreja, numa igreja aqui da cidade. A gente descobriu que tinha uma pessoa que dava roupas. E essa pessoa nos ajudou, nos deu roupa e a gente pegou alguns moletões. Eu peguei um par de tênis que eu vim sem, literalmente. E nós ficamos 15 dias nessa pousada. E nesse período, minha mãe começou a fazer algumas diárias no mesmo lugar que a gente estava dormindo. Já começou a entrar um dinheiro e eu vi que Deus ele já estava abençoando a gente. E minhas irmãs conseguiram um emprego. A gente conseguiu alugar um apartamento ao lado de onde nós ficamos hospedados. E o Senhor foi, assim, abrindo as portas e a gente teve que começar tudo do zero. A gente foi para o supermercado para comprar garfo, colher, pratos, copos, guardanapo, vassoura, nós não tínhamos nada. Cama, nada. Eu e uma irmã minha, nós dormimos alguns dias no chão, porque a gente só conseguia comprar uma cama a princípio. E os recursos eram poucos.
E a gente colocou ali no chão mesmo e a gente dormiu. E depois a gente foi, né, conseguindo comprar algumas coisas e organizar a casa. E o Senhor foi nos abençoando. Agora eu me emocionei. É, porque realmente para viver, né, o propósito de Deus, a gente pensa que é tudo muito lindo, né? É lindo porque Jesus está com a gente, mas é desafiador. É muito desafiador. E, e só tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido fiel na minha vida e na vida da minha família, sabe? Ele tem me colocado com pessoas maravilhosas aqui na cidade. Me levou a uma igreja, assim, que tem me abençoado muito, muito mesmo. E quando eu olho para trás e eu vejo que eu consigo, às vezes, até ouvir as vezes que o Senhor me falou que Ele iria fazer. E eu estar aqui hoje é bom, valeu a pena. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu daria a minha vida ao Senhor quantas vezes fossem necessárias. E eu dou a minha vida a Ele todos os dias. E é algo que eu sempre oro. E eu entrego a minha vida a Ele. Até mesmo os meus sonhos, né? Porque a gente faz tantos sonhos, tem tantos sonhos, tantos propósitos. Mas a palavra diz que é Ele que determina o fim. E o fim que Ele tem para nós é bom. A gente pensa que aquilo que a gente quer realizar e quer concretizar é bom, mas Ele sabe aquilo que é bom. E às vezes Ele desfaz tudo. O que a gente tanto planejou uma vida toda pensando que fosse tão bom, tão lindo, mas não era. Talvez nos levaria à morte, talvez nos distanciaria da presença da família. Talvez um emprego que a gente tanto almeja, uma carreira. E eu tinha possibilidade de ter isso, eu tinha, porque eu sempre me dediquei, sempre me esforcei. Antes de vir para cá, eu estava num bom emprego, eu estava ganhando bem. Quem não quer ganhar bem na minha idade? Quem não quer ter recursos? Quem não quer ter dinheiro para comprar? Só que nesse mesmo período, eu que estava sustentando a minha família, porque minha mãe saiu do emprego e minhas irmãs não trabalhavam. Então, eu que sustentava a minha família. Com tudo, com alimento, eu não deixava faltar nada para as minhas irmãs. Nada. E elas vinham e diziam, ah, lá, eu estou precisando disso. E eu falava, calma que eu vou dar um jeito. Porque nesse período de pandemia, a minha mãe acabou perdendo o emprego depois e ficou só eu para sustentar uma família de 4 pessoas. E antes de eu ganhar bem, eu não estava ganhando tão bem assim. E só dava para pagar as contas e comprar o alimento. Eu não comprava praticamente nada para mim, porque a minha prioridade eram minhas irmãs e minha mãe. Não deixar faltar para elas, para mim estava perfeito. E eu queria comprar para mim, não nego, eu queria comprar para mim. E quando eu comecei a ganhar um pouco melhor, quando eu consegui ter um quarto, quando eu consegui ter uma casa, a gente precisou se desfazer de tudo. E para muitos não faz sentido, né? Não faz sentido. As pessoas falavam, meu Deus, vocês vão deixar a casa de vocês está nova, vocês acabaram de conquistar a casa de vocês. E era um sonho a gente ter uma casa. E
eu falava, mãe, isso daqui vai passar. Se Deus ele nos deu essa casa aqui, ele vai fazer algo pra gente. Aonde ele vai nos levar, ele vai nos dar. E foi difícil a gente abrir mão. Eu nunca tive um quarto. E quando eu pensei que eu teria um quarto, eu precisei deixar tudo. E nós deixamos tudo para cumprir uma palavra. Uma palavra muito simples. Eu vou levantar os pés de vocês e eu vou levar vocês para o lugar que eu tenho. Quando o Senhor lhe fala para Abraão, ele fala para Abraão sair da tua terra. Aquela terra não era de Abraão e Deus iria levar Abraão para uma terra que ele tinha. E foi assim conosco. Nós saímos daquilo que, né, era nosso e a gente amava, nós amamos as pessoas que nós deixamos, mas elas sabem que foi por um propósito bem maior. E nós chegamos aqui. E nós estamos aqui experimentando da bondade. Se eu fosse resumir tudo o que eu falei até aqui, eu resumiria nisso. Eu sou alguém que vive e experimenta a bondade de Deus todos os dias, Tade. Você não tem noção do que Deus ele faz e de quanto que ele é bom conosco, com minha família, com minha mãe, com as minhas irmãs. Hoje a gente está bem, a gente, né, assim, está nesse processo de adaptação, porque não é tão fácil, assim, não é tão fácil. Tem dias que são muito difíceis, tem dias que dá vontade de retornar, de desistir, De fugir, de esconder. de fugir. Tem dias que dá vontade literalmente de arrumar as malas, mas a gente não tem nenhuma palavra para retornar. E eu falo para minha mãe, a gente não tem autorização para retornar. Então a gente vai permanecer. A gente vai permanecer. E nesse ano, não sei se a gente tem tempo ainda, nesse ano não começou tão agradável para a gente como família. No finalzinho do ano passado, em novembro, não estava mais entrando o dinheiro do aluguel, que é o que a gente consegue pagar aqui também. Também não estava entrando. As pessoas que moravam lá na nossa casa acabaram, enfim, saindo de lá e nos deixaram muitos prejuízos. E no começo desse ano, eu precisei retornar para o Pará. E eu não queria retornar porque estava muito recente, né? E, enfim, e minha família decidiu me mandar para lá, para o Pará, só com a passagem de ida. E eu falei, dessa vez, mãe, eu vou levar todas as minhas coisas, porque eu não pretendia mais voltar esse ano, porque não teria recursos para voltar e nem sabia o que ia acontecer, porque eu fui para fazer a reforma da casa. E não sabia quanto tempo que iria levar a reforma. Então, Tu foi sozinha? eu fui sozinha. Meu Deus, Fui ai. sozinha, não sabia onde ficar, como que ia ser, o que ia acontecer, o que eu ia fazer. Não sabia, eu só fui de novo, mais uma vez. Eu só fui. E eu recebi uma palavra aqui de um dos nossos pastores hoje. E ele falou, eu te quero aqui de volta em 30 dias. E eu falei, ai, pastor, não tem como. Porque é isso.
E, enfim, e quando eu cheguei no Pará, ainda no aeroporto, o Senhor ele falou comigo e ele me falou que ele iria me trazer de volta. Só que ia ser no tempo dele. E eu me lembro que uma amiga foi me buscar no aeroporto e a gente dentro do Uber eu comecei a chorar. E eu falei pra ela, Deus vai me levar de volta. Ela falou, tu nem chegou, tu já quer voltar? Porque eu não sabia, e eu fui preparada, eu levei tudo pra ficar, não sei, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. E eu fui pensando, eu vou atrás de tal pessoa para conseguir o meu emprego de volta. E já estava tudo organizado na minha mente, né? E Deus, ele falou comigo, eu vou te levar de volta, só que vai ser no meu tempo. E nós começamos a obra com poucos recursos e a gente finalizou toda a casa em 2 semanas. Uau! 2 semanas. O que tinha para ser feito foi feito. A gente organizou toda a casa novamente, deixou a casa em perfeito estado. E agora para voltar? 2 semanas. O que eu ia continuar fazendo ali sem dinheiro? Eu não estava em casa, não fiquei em casa, eu fiquei na casa de uns amigos hospedada. Eles me receberam, são pessoas maravilhosas. E eu queria voltar. Como? Agora como? Que não tinha como voltar, porque foi assim um prejuízo, sabe? E num certo dia, eu recebi uma ligação da Carla, inclusive, pedindo o meu Pix, que uma pessoa entrou em contato e queria me fazer uma oferta. Eu falei, tá, mas quem é essa pessoa? Ela não me disse. E eu também não queria passar o Pix. Aí ela falou, passa o Pix, passa. E aí eu passei o Pix. E quando chegou a mensagem, né, a pessoa dizendo, sou eu senti de Deus de ofertar esse valor na tua vida. E era uma oferta que eu nunca recebi. E quando eu olhei, eu me assustei. E eu comecei a gritar, a chorar, glória a Deus, aleluia. E eu pensei, agora eu vou voltar, né? O problema era que eu não tinha dinheiro, agora eu tô com dinheiro, eu vou comprar minha passagem e vou conseguir voltar. E quando eu entrei no aplicativo do banco, a minha conta bloqueou. Não deu 15 minutos, bloqueou a minha conta. Eu falei, nossa, meu Deus, não acredito. Parece brincadeira, né? E aí o Senhor falou comigo novamente. Eu que vou fazer você voltar. Não é o dinheiro. Poderia ser todos os valores, mas não são valores. Sou eu quem vou te levar de volta. E eu fiquei numa situação pior que eu já estava, porque eu não podia fazer nenhuma movimentação, não podia receber, não podia fazer nada. Fui ao banco para tentar, não tinha como sacar, não tinha como fazer nada. Ele falou, só na sua cidade, moça. O gerente. Eu falei, não, tu não tá entendendo, eu preciso desse dinheiro para voltar. Ele falou, mas eu não posso fazer nada. E aí, numa dessas idas, né, ao banco, encontrei no caminho uma discípula. E aí ela falou, nossa, fiquei sabendo que tu tá aqui e tudo mais. Eu falei, então, eu tô aqui, mas eu preciso retornar. E falei para ela que tinha acontecido. E ela falou, eu tenho um cartão disponível. Se tu quiser, tu pode passar a tua passagem no cartão e aí depois tu me paga. Eu falei, sério? Ela disse, sim, eu pago tua passagem. E foi muito simples, foi muito natural. Eu fui no dia 19 de fevereiro e no dia 19 de março eu estava de volta. Deu 30 dias. Deus é fiel, né? Deu 30 dias. E Deus, ele é fiel. E ele que me trouxe de volta. Ele que me trouxe de volta. E o Senhor, nesses 30 dias, que foram tão difíceis,
tão árduos, de tanto esforço mesmo de trabalho, eu vi o Senhor prover. Eu consegui enxergar a provisão do Senhor. Mas teve dias que eu falei, não é possível, o Senhor não está comigo, porque eu estar aqui de volta na minha casa, sem minha família, a casa vazia, toda bagunçada, toda destruída. Não é possível. E Deus, ele vinha e ele falava, eu tô contigo. E no tempo certo, eu vou te levar de volta, eu vou te levar de volta. Deus, ele quer sempre nos ensinar dependência, né? E como é difícil essa dependência, assim, em Deus, sabe? É muito difícil. Mas, assim, nossa, Lai, tu me ensinou muito, muito, aprendi muito contigo, sabe? Aprendi muito contigo, assim, como é importante nós sermos e não nós termos, É, sabe? Aprendi muito, assim, contigo hoje. E, e veio na minha cabeça, assim, tu falando, né? Que tu dormiu no chão, que tu veio sem roupa nenhuma, que tu ganhou roupas, e tu tem esse coração missionário doador, né? E sabes que me veio no meu coração uma palavra que Deus me entregou um dia que eu tava no poço, assim. E naquele dia Deus me disse assim, eu vou te levantar como eu levantei José. Então a palavra que eu quero te dizer hoje é do poço ao palácio. E naquele momento que Deus me entregou aquilo, eu não conseguia enxergar, porque eu estava no fundo do poço, naquele poço bem profundo, sabe? Hoje eu vivo um palácio no meu casamento. E naquele dia eu estava no poço do meu casamento, sabe? E eu quero liberar essa palavra sobre a tua amém. vida. Eu recebo. Sabe que Deus, assim, ele te tirou, ele já te tirou do É, poço amém. e ele tá te levando para o palácio. E eu vejo assim, a tua vida, ela vai deslanchar em Amém. todas as áreas. Em Em nome nome de de Jesus, Jesus. assim, profetizo isso na tua vida em todas as Amém. áreas, sabe? Que seja na área ministerial, que seja na área profissional, que seja na área Amém. financeira, que seja na área sentimental, que Amém. seja todas as áreas. Que Amém. Deus Em ele nome de Jesus. derrame sobre ti a unção dobrada do Espírito dele e que por onde tu passes, que eu sei que tu vai passar por muitos lugares. Que por onde tu passes, tu transborde esse amor que vem de Deus, que tu transborde essa graça, Amém. essa unção que é tão linda que tu carrega, sabe? De humildade, de quebrantamento, de simplicidade. Se eu fosse falar uma palavra sobre ti, eu diria simplicidade. E é o que o nosso Deus é, sabe? Que tu nunca, É. nunca perca esse coração, porque Deus ele vai te dar recursos. Tu vai ter Amém. recursos, mas que tu nunca perca esse coração da simplicidade, porque as pessoas muitas vezes elas nos olham e elas nos rotulam pela aparência Sim. e elas não imaginam o que a gente carrega dentro do nosso coração. E é o que está dentro do teu coração que é o que importa. E independente das tuas condições financeiras, pode ter muito ou pode ter E pouco. às vezes as pessoas elas até querem aquilo que a gente tem, carrega, mas só que elas precisariam abraçar toda a nossa história, toda a nossa trajetória, a nossa caminhada, Eu né? me lembro que um dia numa roda do Celebrando a Cura, de partilha, e eu liderava esse grupo, né, no ano passado, e uma mulher ela falou assim: "Ai, eu olho para Tade assim, ela me inspira muito. Ai, mas quando eu conheci a história dela, Deus me livre, eu que não quero passar pelo que ela passou". É, E aquilo a gente riu muito na roda assim, mas eu fiquei pensando isso é verdade, sabe? Às vezes a gente olha as pessoas e a gente não imagina, não né? O imagina. que elas já passaram, Sim, né? Mas eu quero te agradecer muito, muito, eu que muito obrigada pelo agradeço. teu sim, muito obrigada por esse teu coração disponível, sabe? Que é tão raro, é tão difícil encontrar um coração de entrega sem nada em troca. Porque hoje em dia a gente encontra muitos corações que querem se entregar, mas sempre com uma troca, sabe? E eu acho que o mais importante é a gente ter esse coração em Deus sem esperar nada em troca. E é o que eu vejo na tua vida, tu não espera nada em troca. Tu vive na dependência de Deus e eu quero viver essa dependência também. Eu tenho pedido para Deus, eu lembro da gente viver essa dependência. E às vezes, assim, quando eu tô naqueles apertos, naqueles dias, assim, que o Espírito Santo vem, sabe? E eu falo assim, ai, Deus, acho que eu pedi errado. Porque viver na dependência de Deus é abrir mão de De tudo. tudo.
E não é fácil abrir Sim. mão de tudo. É muito difícil. É muito É difícil. muito difícil. É muito difícil, mas Eu vale a sei. pena. Vale. Vale a pena porque os lugares que Deus nos leva, a gente jamais iria sozinhos. Vale muito a pena. Nos lugares que Deus ele nos proporciona viver, a gente jamais viveria se fosse na força do nosso Não. braço. Então eu quero te agradecer de todo o meu coração e te dizer que tu é uma mulher que tu me inspira muito, uma menina, Meu né? Porque tu Deus. és uma menina, mas esse coração muito lindo assim, e eu vejo em ti caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo, eu quero que tu caminhe comigo do meu lado, com as coisas que Deus tem feito aqui na Lulus, que não é nada sobre mim, não é nada para mim, mas é as missões. É as missões que Aham. arde tanto no teu coração, por isso que eu te perguntei na nossa conversa antes da gente ligar as câmeras, o que era a missão para ti, porque eu entendo que Deus ele quer levantar mulheres que queiram florescer onde elas estão. Então hoje eu entendo muito claro que é aqui dentro da Lulus, não que não possa ser na Reviver, que é uma igreja que a gente ama tanto e a gente serve, né, com tanto amor, não que a gente não possa fazer lá, mas eu entendo assim que é aqui, sabe, que Deus ele vai levantar outras mulheres. Que é Amém. aqui que Deus ele vai fazer com que outras pessoas sejam levantadas para que o nome dele seja exaltado. Sim. É aqui que eu quero propagar o evangelho, entende? Primeiro tem que ser na minha casa, né? Depois tem que ser dentro do meu trabalho. E aí depois, né, na igreja. Fora. É isso que eu tenho entendido, assim, de Deus na minha vida, sabe? Porque eu não consigo levar ninguém, ganhar ninguém para Jesus se eu não for um exemplo de onde eu estou, né? E não estou falando de perfeição, porque a gente erra e a gente vai errar. Por isso que eu digo que as pessoas não podem colocar expectativa em homens. E elas precisam colocar todas as expectativas em Deus. Porque o homem, ele sempre vai nos decepcionar, ele vai errar, ele é falho, ele é humano. Mas Deus, ele sempre, sempre vai nos surpreender. Amém. Então, assim, eu quero andar contigo. Eu sei que tu carrega uma unção muito linda do louvor. A tua presença aqui na nossa oficina fez diferença. E a gente nem se conhece com toda intimidade, né? Mas eu só te olhava assim e tu já puxava uma canção e o derramar de Deus foi tão lindo assim. Eu quero viver mais ou menos assim ao teu lado, sabe? Que Deus nos proporcione esse tempo. Que Deus, ele cumpra em nós e através de nós a Em nome vontade de dele, né? Jesus. E eu creio que Deus vai te levar para lugares que tu nunca imaginou. Que Amém. tu nunca imaginou estar. Talvez tu nunca imaginou estar aqui. Sim. Talvez, né? Tu nunca imaginou gravar esse podcast. E eu quero profetizar na tua vida que é um destravar em todas as áreas da tua Amém. Em vida, em nome de nome de Jesus. Jesus. Nossa, eu tô muito feliz. Eu me sinto assim, meu Deus, muito honrada, de verdade, Tati. Muito, muito obrigada Imagina. pelo convite. E eu já te falei uma vez que aqueles que dão alívio, eles recebem. E Nunca mais me esqueci você, dessa palavra. e você tem sido essa pessoa. E eu louvo a Deus, assim, por ter te levantado e por você ter entendido e ter dito sim todos os dias. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente precisa romper com muita coisa dentro da gente, dentro do nosso interior, a vergonha, o medo, a timidez. Eu sou muito tímida, A mas eu tô insegurança. rompendo aqui a Amém. insegurança. E a gente realmente precisa ter a nossa vida restaurada todos os dias para alcançar. E eu sei que você tem se colocado nesse lugar, na brecha, para cumprir a vontade, para cumprir o ID. E eu sei que eu também sei daquilo que Deus ele fez na tua casa, na tua família. Tu já compartilhou. Uma vez eu estava nesse celebrando, foi muito forte, foi muito lindo. E eu lembro que tu chorou porque realmente Chorei muito. Só Deus para Só para Deus. Deus ele é maravilhoso, só Deus para restaurar o homem. Só Só Deus. Deus. A gente não consegue, eu não consigo nem expressar, nem falar, porque eu também vivi isso e eu vivo. O quanto que Deus ele é poderoso para restaurar. E Deus ele restaurou a tua vida, restaurou o teu casamento. E eu sei que existem coisas específicas para tua vida, você como mulher, o Leandro, né, também como o teu marido, como o teu esposo. Deus também tem coisas específicas para ele, para tua filha, para tua casa. E o Senhor tem derramado graça sobre vocês. Eu tenho visto isso. Eu consigo enxergar.
E não porque você proporciona, eu te falei isso, momentos bons para as mulheres, né? Que elas vêm e recebem uma boa palavra, o ambiente é bom, o lugar é bonito, é tudo muito lindo. Mas é muito além disso. Tu sabe que Uhum. vai muito além disso. E aquilo que tu tanto produz no teu quarto, no teu secreto, aquilo que importa, aquilo que te sustenta, na Verdade. verdade, né? É É, isso que é te isso. sustenta. Uhum. E é isso que tem feito toda e total diferença nesse lugar. Foi Deus quem te deu esse lugar, esse ambiente. E eu sei que é só o começo. E eu que tenho que te agradecer pelo teu Imagina! sim. Eu que tenho que te agradecer por ter esse coração tão disposto e tão voltado para a obra. E eu sei que um dia as pessoas te rotularam muito, te colocaram muitas marcas, te taxaram de muitas coisas. Mas eram só pessoas que não Eu aprendi uma frase entendiam. assim que me libertou disso, sabe? Ame as pessoas e seja livre delas. É, Eu aprendi essa frase me libertou para viver realmente o pleno propósito de Deus para minha vida, independente do que as pessoas dizem ou falam, sabe? aquilo que Independente do que Deus as pessoas sentem em pensa, relação a mim. aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus diz a nosso respeito, isso sim é válido. Vale muito, conta muito. Obrigada. Imagina, eu que te E a agradeço. gente vai Eu caminhar te amo. juntos. Amém. Em nome de Jesus, Amém, em eu nome de creio. Jesus. Obrigada, tá? Que Eu Deus que te abençoe. agradeço. Mulherada, que coisa mais linda! Que episódio maravilhoso! Meu Deus, a cada episódio Deus nos surpreende ainda mais. Eu tenho certeza que foi muito impactante para sua vida, que Deus falou muitas coisas ao teu coração. Então encaminhe para suas amigas, assim como você foi abençoada, faça Amém. outra mulher ser abençoada também. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Um beijo.